Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias aí no livro de Josué, no capítulo 1. Eu já meditei nessa passagem algumas vezes, já ministrei sobre ela, mas tem algo aqui que Deus abriu para mim durante essa semana aqui, e eu tive autorização dele para trazer para os irmãos. Amém? Livro de Josué, logo depois de Deuteronômio, no capítulo 1. Diz assim, ó: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, antes da gente prosseguir para o versículo 3, vamos dar uma paradinha aqui. Eu quero frisar bem isso daqui com os irmãos. Aqui está dizendo assim, ó: que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então, olha que interessante, primeiro ponto aqui. Está dizendo que Moisés era servo do Senhor, né? E Josué era servo de quem? Servo de Moisés. Então, depois que Moisés morreu, Deus passou então a falar diretamente com Josué. Por que Moisés morreu? Teve um determinado momento, lá em Êxodo capítulo 17, Moisés estava dirigindo o povo ali pelo deserto, eles estavam peregrinando no deserto. O povo começou a murmurar, como acontece até hoje. O povo estava sendo escravo no Egito, passando todo tipo de privação. Deus foi lá, levantou Moisés para libertar o povo, para tirar o povo da escravidão. Eles começaram a caminhar, se dirigir fora do Egito, e o povo murmurava. Aqui em Êxodo 17, eles começaram a sentir sede, começaram a murmurar: você nos tirou de lá do Egito para trazer aqui, para a gente morrer aqui de sede, nós, nossos filhos, nossos animais. Então Moisés foi, consultou a Deus. O que Deus fez? Falou para ele que era para ele ferir a rocha. Ó, vai até de fronte da rocha, eu vou estar sobre a rocha. Então lá você vai ferir a rocha e a rocha vai dar água para eles matar a sede. Então ele foi lá, ele fez como Deus falou para ele, foi lá e feriu a rocha. Depois, eles continuaram a peregrinação deles ali. Chegou um determinado momento que eles estavam com sede novamente. E aí começou a murmuração de novo: você nos tirou do Egito para morrer de sede aqui no deserto. Você devia ter deixado a gente lá, pelo menos lá a gente tinha água, a gente tinha cebola para comer, né? Eles já esqueceram do trabalho forçado que eles faziam lá. Moisés começou a ouvir a murmuração do povo de novo, foi consultar Deus, lá em Números 20. Então, qual a ordem que Deus deu agora para Moisés? Deus mandou ele falar a rocha. Ó, vai até diante da rocha, pega os anciãos, né? Vai diante da rocha lá e fale a rocha. E a rocha vai dar água para o povo. Essa rocha simboliza a presença de Deus. O que ele fez? Ele está virado, né? Por causa da murmuração do povo. O que ele fez? Ele foi lá, pegou a vara dele e feriu a rocha por 2 vezes. Foi isso que Deus mandou ele fazer? Não, mandou ele falar a rocha. A primeira vez, sim, fere a rocha. A segunda vez, vá diante da rocha, leva os anciãos e fala a rocha. Ele pegou a vara dele, feriu a rocha por 2 vezes, e a Bíblia fala que ela deu muita água. Só que esse simples fato dele não fazer exatamente o que Deus mandou ele fazer, custou o que para ele? Ele dirigiu o povo pelo deserto durante 40 anos,
e Deus falou para ele, ó, vou mostrar a terra para você, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai entrar nela. Simplesmente porque ele foi desobediente. Ele se deixou levar pela ira, pela murmuração das pessoas ali, e ele fez como da primeira vez, ele fez do jeito que ele bem entendeu. Isso custou para ele, que ele subiu, né? Deus levou ele até o alto da montanha, ele contemplou toda a terra que o povo ia herdar ali, a terra de Canaã, mas ele não pisou na terra. Ele morreu lá no monte, e o próprio Deus sepultou, e a Bíblia diz que até hoje ninguém sabe onde que é. Mas ele não entrou na terra prometida. Então ele fez todo o trabalho, né? Só que ele não herdou a terra prometida. Então, isso não é a nossa mensagem de hoje, mas cuidado, né? Vale lembrar, cuidado para você não fazer as coisas do seu jeito e acabar perdendo a sua bênção. Amém? Toma cuidado. Então, ó, no capítulo 1, no versículo 1, então diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Então eu quero perguntar para os irmãos aqui, quem tem sido o Senhor da sua vida? Às vezes acontece coisas na nossa vida e a gente começa a questionar o porquê e vai orar, né, e passa tempo buscando isso de Deus, buscando uma resposta, e a resposta não vem, e as coisas não mudam, né? De repente até muda um setor da vida, muda o outro, mas tem um especial que parece que não sai do lugar, parece que está ancorado ali. O que está acontecendo? O que a gente pode estar fazendo? Algo que eu quero frisar para os irmãos aqui, que aconteceu comigo. Às vezes a gente é servo de uma doutrina humana, né? Tem gente que passa anos e anos dentro de uma igreja, uma denominação, né? Seguindo uma doutrina. E Deus e a palavra dele acaba ficando em segundo plano. Primeiro, a doutrina, que é criada pelo homem. Alguém leu a Bíblia, tirou um entendimento dali, formou uma doutrina. Então às vezes a gente fica sendo servo de uma doutrina, e Deus acaba ficando em segundo plano. E lembrando que tudo que toma o lugar de Deus na minha vida se chama idolatria. Então quando a gente fala de idolatria, muita gente já pensa na imagem de escultura, né? É tudo que toma o lugar de Deus na minha vida. Às vezes a gente fica sendo servo do pecado, né? Às vezes a gente está sendo servo do dinheiro. Lembra do jovem rico? Ele chegou diante de Jesus ali e falou com Jesus. Jesus deu lá uma receita para ele. Ele falou: Senhor, tudo isso eu já faço. Aí Jesus falou: só te falta uma coisa, vai vender tudo que você tem, distribui para os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. O que ele fez? Baixou a cabeça, saiu dali chateado. Por quê? Aonde estava o coração dele é onde ele estava sendo servo. E às vezes acontece com a gente, né? Às vezes a gente se torna servo de um outro homem. Às vezes a gente se torna servo de um ministério. É esse o ponto que eu quero deixar para os irmãos, que eu falei que aconteceu comigo. Eu passei quase 12 anos da minha vida servindo a Deus dentro de um ministério. E eu precisei estar fora de lá para entender que eu estava servindo ao ministério em primeiro lugar, e Deus estava ficando em segundo plano. Eu estava servindo o ministério, eu estava servindo o homem, eu fazia a vontade do homem, eu obedecia a ordem do homem, e o que Deus tinha para mim estava ficando em segundo plano. Então cuidado. Por que eu estou frisando isso para os irmãos? Porque assim como que Deus abriu o meu olho e me libertou disso daí, eu quero que os irmãos sejam libertos também. Amém? De repente você está sendo servo de alguma situação, de alguma pessoa, de um ministério. Deus não quer isso. Deus quer que você seja servo dele. Amém? Bom, então a partir daí, né, a partir da morte de Moisés, então Deus passou a falar com Josué diretamente. Diz assim, ó, próprio Deus agora falando para ele: Moisés, meu servo, é morto. Ele falando para Josué, ó. Ele chegou: Josué, vem cá, meu servo Moisés morreu.
Por causa disso, eu tinha falado para ele, ele morreu. Aí ele falou assim: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Para onde? A terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha agora no 3. Deus falando para Josué diretamente, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Oh, glória! Que bênção, né? Não foi maravilhoso ele ouvir isso diretamente de Deus? Ele não precisava agora esperar Deus falar com Moisés, para Moisés vir falar para ele. Agora ele estava ouvindo diretamente de Deus. Que bênção, né? Imagina só, no coração dele. Oh, glória a Deus! Agora, ó o que Deus está falando para mim. Todo lugar que eu pisar a planta do meu pé, Ele vai me dar, como Ele disse para Moisés. No 5, ninguém se susterá diante de mim. Ai daquele que se colocar na minha frente agora, né? Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Maravilhoso, não é? Toma isso como promessa para a tua vida. Só que tem um detalhe importante. Tem um obstáculo aqui. Ele falou tudo isso para o Josué. Só que a primeira coisa que ele falou para o Josué: levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Então tem um obstáculo aqui. Foi uma bênção ele ouvir isso de Deus. Só que Deus já tinha falado para ele no começo: você vai ter que passar o Jordão. Nessa época aqui, o Jordão estava transbordando por todas as suas ribanceiras, a Bíblia diz. Lá no capítulo 3, aqui mesmo de Josué. Então era a época da cega, da colheita. Nessa época aqui o rio estava transbordando. Então o rio, quando está transbordando, ele tem correnteza, né? Ele se torna mais largo e traiçoeiro. Então Deus falou para ele, primeira coisa, levanta-te, ou seja, toma uma posição agora, Josué. Moisés morreu, agora é sua vez. Isso hoje é para mim e para você. Então levanta agora. Essa vez aqui foi de Josué, e agora? Agora é a vez minha, é a vez sua, né? É a vez de quem está vendo esse vídeo agora. É a nossa vez. Primeiro, levanta, toma uma posição. E depois, passa este Jordão. De repente, esse Jordão que você tem que atravessar na sua vida está da forma que eu estava explicando aqui. Está transbordando, está traiçoeiro, está com correnteza forte. Qual tem sido o seu Jordão? Qual tem sido o obstáculo que você tem à sua frente, que você tem que superar para você alcançar os objetivos, alcançar as bênçãos, como está descrito aqui? Foi uma bênção, né? Como eu estava dizendo, ele ouviu isso, Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Não, uma bênção? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Para ele alcançar isso daqui, primeira coisa, ele tinha que se levantar, tomar uma posição, né, tomar uma atitude e atravessar o Jordão. E não sozinho. Ele tinha que atravessar, mas ele tinha que conduzir o povo agora. Então ali no meio daquele povo, o povo continuava murmurando, né? Era o mesmo povo. Moisés morreu, o povo era o mesmo. O povo não ficou melhor depois que Moisés morreu. O povo continuava murmurando, reclamando. Tinha gente ali de todas as idades. Só quem herdou a terra foi a descendência que nasceu durante a travessia. Aqueles que saíram do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida. Aqui, o povo que ele ia conduzir a terra prometida era de 20 anos para baixo. Foram as pessoas que nasceram durante a travessia. Eles nasceram, aprenderam com os antepassados, com os pais, a murmurar, a reclamar. Era a mesma coisa.
Ele tinha que atravessar o Jordão e conduzir esse povo aqui. Talvez, como eu falei, qual é o seu Jordão? Qual é o obstáculo que está te impedindo de alcançar os objetivos que Deus traçou para você? A promessa que Deus te deu na palavra, que está difícil de alcançar. A área da sua vida que está demorando para você conseguir alcançar o objetivo naquela área. Talvez tem um monte assim, de gente murmurando do seu lado, lá no seu trabalho, dentro da sua própria casa. Talvez tenha gente que fala assim: desiste, isso aí não é para você, isso aí não vai dar, pode parar. Então, assim como ele falou para o Josué aqui, hoje ele fala para mim, hoje ele fala para você. Primeiro, levanta, atravessa o Jordão, você e todo o seu povo. Aqui no versículo 6, agora. Primeiro Deus falou para ele a bênção. Agora Deus mostrou, né? Nós estamos vendo aqui o obstáculo. E agora? No 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então Deus já foi direto com ele, Josué, é uma bênção isso que eu te falei, não é? Você ficou feliz? Fiquei. Você vai ter que atravessar o Jordão e conduzir o povo. Amém, glória a Deus, Senhor. Mas esforça, viu? E tem bom ânimo, porque é o mesmo povo murmurador de antes. Agora é você. Você viu tudo que Moisés passou. Você não era servo dele, você não estava junto com ele? Você viu tudo que ele passou, agora é sua vez. Então esforça-te. Amém? E esse esforço também é para mim e para você. Olha agora, um pouco mais adiante. No 7. Novamente, como que Deus começa aqui, Tão somente, Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha só. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Então vai ser fácil? Não. Talvez o obstáculo que você tem que superar para alcançar o que Deus tem para você, não vai ser fácil. Talvez faz algum tempo que você tenha olhado para esse obstáculo já assim, Parece intransponível, né? Parece gigante. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora aqui Deus já está instruindo ele. Como que você vai superar o obstáculo, Josué? Tendo cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui ele estava falando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. Ele estava falando ali. E para nós hoje, como que ele está falando? De tudo que está aqui, Tudo que está escrito aqui para nós. Amém? Versículo 8. Ele continua instruindo aqui, Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga glória a Deus. Então, Deus primeiro falou com ele, mostrou para ele o obstáculo, falou para ele o que ele tinha que fazer, né? Falou para ele: Josué, não vai ser fácil. Por 2 vezes seguidas, não vai ser fácil. Esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, ele ia ter que suar a camisa, né? Ele ia ter que trabalhar bastante. Aí em seguida Deus começou a dar para ele a direção. Você quer superar o obstáculo? Quer conduzir o povo?
Quer que as coisas dê certo na sua vida? Quer que essa área da sua vida que está empacada prospere? Então você vai fazer assim, Josué. Então hoje você vai fazer assim, Márcio. Hoje você vai fazer assim. Põe o seu nome aí. Tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Aquilo que Deus falou para você fazer, está fazendo? A direção que Deus te deu, está colocando em prática? Tem colocado em prática a palavra? Sim ou não? Não é para ninguém responder para mim. Para quê? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então ele está falando assim, ó. Está aprendendo a palavra? Está recebendo a direção? É para colocar em prática. Está fazendo tudo? É para fazer tudo. Se Moisés tivesse feito tudo da maneira que Deus falou, ele tinha entrado na terra prometida com o povo. Era ele que ia atravessar o Jordão junto com o povo. Amém? Ele perdeu a bênção. Por quê? Porque ele não fez tudo. E a Bíblia está falando aqui, ó. Próprio Deus instruindo Josué. Ó. Tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então tem que fazer tudo. Deus falou, eu tenho que fazer tudo, colocar em prática. Se eu deixar alguma coisa de lado, ou se eu fazer do meu jeito, vai acontecer alguma coisa? Vai. Talvez seja o quê? Eu vou andar para trás. Eu vou perder minha bênção. Moisés perdeu a bênção dele. Tem alguém aqui que quer perder a bênção? Não, né? Então, assim como Deus coloca no seu coração a palavra dele, a direção que ele te dá, cumpra tudo. Amém? Por quê? Então farás prosperar o teu caminho. Olha só. Se eu colocar em prática tudo que eu tenho aprendido de Deus, então quem que vai fazer meu caminho prosperar? É eu? Não, é Deus. Ele vai fazer meu caminho prosperar. E então prudentemente te conduzirás, com prudência, não se desviando do caminho, nem para a direita nem para a esquerda. Como eu citei aqui semana passada, eu dou esse exemplo, é simples e objetivo. Eu venho, Deus fala assim, dá 10 passos na palavra, eu tenho que sair daqui e fazer o quê? Dá 10 passos. Se eu der 11, eu estou fora do plano. Se eu der 9, eu estou fora do plano. Deus não falou 11 nem 9, falou 10. 10 é 10, não é 9 nem 9.9, é 10. Então eu tenho que fazer tudo. Amém? Aí no 9 ele confirma para o Josué: não te mandei eu? Não fui eu que mandei você fazer? Esforça-te e tem bom ânimo. Novamente ele fala, ó, eu mandei, faça. Se esforça. Ó, vai. Deus quer ver pingar suor, molhar a camisa. Vai ser fácil? Não. É impossível? Não. Deus não dá nada impossível para a gente fazer. Amém? É como eu falei, de repente você está olhando para o obstáculo que está à sua frente, é assim, ó. A hora que você colocar em prática tudo da maneira que Deus te fala, você vai superar o obstáculo e vai passar a olhar para ele assim, ó. Amém? Quem crê aí? Aquele obstáculo que parece intransponível, de repente você vai olhar para ele assim, ó. Vai se tornar pequeno. Por quê? A hora que eu obedeço, que eu faço exatamente o que Deus me manda fazer, Deus entra em ação e Ele faz a coisa acontecer. Amém? Agora, se eu estiver fora do plano, não vai acontecer, né? E não tem como eu culpar ninguém depois. Eu sempre falo isso também. Quem que é o culpado do meu fracasso? O primeiro da lista, muita gente, é o Satanás. E tem coisa que acontece na minha vida, que quando eu falo assim, é o diabo, é o Satanás, ele cruza o braço e fala assim para Deus: não sou eu não, Senhor. Não é culpa minha não, a culpa é dele. Não fui eu, essa não fui eu não. A maioria das vezes, o nome dele está na lista, mas não é o primeiro. O primeiro nome que está na lista de quem pode me prejudicar é Márcio. O primeiro nome que está na lista de quem pode te prejudicar é o seu. O do Satanás pode até
ser o segundo, mas o primeiro é o seu. A principal pessoa que pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida é você mesmo. De que forma? Através das suas atitudes. Não obedecendo, não cumprindo o que Deus fala, né? A gente veio aqui para quê? Para ouvir a palavra, para quê? Para colocar em prática, né? A Bíblia diz assim, ó: não sejais simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, se eu venho aqui e ouço a palavra, e Deus fala comigo, Deus me mostra o que eu tenho que fazer, e eu não faço tudo exatamente como está escrito aqui, qual que vai ser a consequência disso? Talvez eu perda a minha bênção como Moisés perdeu. O próprio Deus levou ele até o alto do monte e falou: ô Moisés, ó, tudo isso aqui, ó, a terra que mana leite e mel, ó, daqui até lá tem água, tem frutos, tem, ó, terra é uma bênção. É ou não é? É, Senhor. Você não vai pisar lá. Por quê? Você foi desobediente, você não fez o que eu mandei. Eu mandei você ferir a rocha 2 vezes? Não. Eu mandei você falar. Você fez do seu jeito, porque você estava nervosinho, preocupado, fez do seu jeito. Está aí a consequência. A gente colhe aquilo que planta, né? Eu falei para um irmão hoje: irmão, plantar é opcional. Eu planto se eu quiser. Agora, colher é obrigatório. Eu plantei, obrigatoriamente eu vou ter que colher. E eu plantei milho, vai ter a possibilidade de eu colher soja no dia da colheita? Não. Eu vou ver a roça crescer de milho, eu vou ver gerar espiga de milho, e eu vou colher milho, né? Então a gente colhe aquilo que planta. Então, fique com essa palavra no seu coração, medite nessa palavra. Tem algo aqui que Deus vai falar só para você, não vai falar para mim, não vai colocar na boca de ninguém, para ninguém chegar assim: ó, Deus mandou te dizer assim, assim, assim. Não, tem algo que Deus vai falar nessa mensagem que é só para você. Mas onde que Deus vai falar? Lá no seu quarto. A hora que você chegar, fecha a porta, bota o joelho no chão, ora, fala com Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa mensagem que o irmão pregou lá hoje? Eu quero saber hoje, Senhor. Deus não é Deus de confusão, Ele vai abrir para você. Amém? Os irmãos entenderam? Então, lembra disso. Talvez esse obstáculo aparentemente intransponível que está diante de você aí, em alguma área da sua vida, é porque você não tem feito tudo como Deus tem te mostrado. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, em o nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Um alerta, meu Deus, um abrir de olhos para todos nós. Que às vezes, Senhor, tem algo que nós estamos esperando tanto, buscando tanto, e não tem acontecido, meu Deus, porque a gente não tem colocado em prática aquilo que o Senhor tem nos falado. O Senhor é tão maravilhoso, meu Deus, que o Senhor não deixa ninguém na dúvida, o Senhor não deixa ninguém com confusão na palavra. O Senhor esclarece, o Senhor mostra, o Senhor abre a palavra. E tem, meu Deus, pessoas que chegaram aqui hoje buscando uma resposta. O Senhor colocou no meu coração que essa é a resposta de alguém aqui nessa noite. Pai, a Tua palavra, ela trata com cada um de nós de uma maneira diferente, com cada um numa área específica da nossa vida. Mas eu creio, meu Deus, que aquela pessoa que entrou aqui hoje buscando aquela resposta específica, ela está saindo daqui hoje sabendo, meu Deus, que para ela alcançar os seus objetivos, aquilo que o Senhor tem traçado para ela, é simplesmente ela colocar em prática tudo o que ela tem aprendido. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e te pedimos: continua, meu Deus, abençoando, Senhor, continua, meu Deus, livrando, continua, meu Deus, nos preparando para esta grande obra que o Senhor nos chamou para fazer, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Amém? Se coloca de pé. Eu tô com a garganta meio estranha aí. Eu estava achando que hoje eu nem conseguia falar. Ontem eu não consegui, mas graças a Deus. Hoje é noite de Santa Ceia, então eu vou pedir para elas passarem aí com os elementos. Primeiro o pão, depois o suco. Quem que pode participar? Todos que estão. Quem já é batizado,
quem está em comunhão com Deus, nós tivemos desde o início do culto, durante o louvor, para nos preparar, né? Se tem alguém aqui que ainda não é batizado, mas colocou no coração assim, ó, não, esse mês ainda vou me batizar, então eu te autorizo a participar da ceia. Só que se você participar e depois você voltar atrás da sua decisão, aí isso vai ser cobrado da sua mão, amém? Mas se você colocou no coração assim, não, esse mês ainda eu quero me batizar, então você pega aí o cálice e você vai participar. E diz assim, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, lá no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então eu não tenho, nem eu, nem servo de Deus nenhum da face da terra tem como chegar em você e falar assim, ó, você não pode participar, a não ser que você esteja em pecado e que eu saiba, que eu tenha visto. Aí sim eu tenho então autoridade para chegar e falar, irmão, você fez isso, você não pode participar. Caso contrário, é você e Deus, amém? Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então é por causa dessa falta de discernimento, dessa falta de ensino, tem muita gente por aí participando do corpo, do sangue do Senhor, mas está morto espiritualmente. Aqui está falando da morte espiritual, que é a separação de Deus, né? Tem muita gente que ela faz coisas que não deve, chega no dia da ceia, ela vai para a igreja, ela pega o cálice, ela participa. Ah, mas ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então dele nada se esconde, né? Então passa lá agora, Brenda e a Ana, você pega aí o cálice. Enquanto você está aí aguardando, se tem alguma coisa que Deus trouxe na sua mente agora, que você tem que consertar, peça perdão para Deus agora. Não precisa fazer uma semana de consagração, não precisa fazer uma campanha para Deus se perdoar. Não, é uma oração simples e objetiva, de coração aberto, do fundo do seu coração. Deus, Ele conhece o seu coração. Então você faz a oração, se conserta com Deus, e a misericórdia dele te torna apto a participar. Não tem problema. Apresenta nesse momento aí o cálice contendo o pão. Aqui mesmo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, agora no versículo 23, então diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos, meu Deus, nesse momento, esse cálice contendo esse pedaço de pão. Nós te pedimos agora, Senhor, tira toda a manipulação humana desse elemento. Coloca, Senhor, a tua unção, o teu poder agora, Senhor, de cura, de libertação, de transformação. Em nome de Jesus, com muito respeito agora, com muito temor, participe do corpo do Senhor nesse momento. Aleluias. Glórias e glórias sejam dadas a ti, Senhor. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome. Apresenta agora esse cálice contendo o suco.
E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos agora esse cálice contendo, meu Deus, o suco da uva. E te pedimos, Senhor, tira toda a manipulação humana desse elemento. A partir de agora, meu Deus, é o cálice contendo o sangue do teu Filho Jesus. O sangue esse que foi derramado por cada um de nós. Sangue esse que foi vertido até a sua última gota, para pagar o preço que era para mim pagar, que era para esse meu irmão, para essa minha irmã que está aqui nesse momento pagar. Mas o Senhor olhou para cada um de nós, e a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, para pagar o preço da nossa culpa, para nos resgatar da mão do inimigo. Então agora, com muito temor, participe nesse momento do cálice com o sangue do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo sacrifício do seu Filho Jesus em favor de cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tão grande sacrifício, meu Deus. Eu te confesso, Pai, que nenhum de nós aqui estaria preparado para fazer aquilo que o Senhor fez. A tua palavra diz que o Senhor mandou o seu único Filho para morrer por cada um de nós, morte de cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, continua conosco, continua, meu Deus, nos capacitando, continua, meu Deus, nos perdoando dia após dia, porque nós somos pecadores, Senhor. Mas por causa da tua graça, Senhor, que é um favor imerecido, nós estamos aqui. Se fosse, meu Deus, por merecimento, nenhum de nós estaria aqui. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para esse meu irmão, olhou para essa minha irmã e resolveu pagar o preço pela nossa vida, pela nossa alma. E por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Glórias e glórias sejam dadas a ti, Senhor. Aleluias, aleluias. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, em o nome de Jesus, meu Deus, nós usamos nesse momento o poder e a autoridade do Teu nome agora. A autoridade essa que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra, Senhor. E te pedimos, Senhor, alcança agora, meu Deus, visita a casa de cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, vai entrando agora, meu Deus, pela porta da frente. Visita, meu Deus, cada cômodo da casa dele, da casa dela. Em nome de Jesus, se houver algo ali alojado que não provenha do Senhor, seja de obra maligna, de obra contrária, de feitiçaria, de magia negra, de olho gordo, seja o que for, demônio, agora, não é um pedido, é uma ordem. Em o nome de Jesus, pega agora tudo que é seu, tudo que você plantou aí, e em nome de Jesus, bata em retirada agora. Sai daí agora com toda a sua influência, com tudo que você plantou, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela visitação que o Senhor fez aqui nessa noite. Tem alguém aqui, meu Deus, nessa noite que recebeu uma resposta. E pessoas estão sendo colocadas, meu Deus, em oração agora. Senhor, então, em nome de Jesus, alcança essas pessoas que estão sendo representadas aqui nessa noite, com a tua unção, com o teu poder, Senhor, curando, libertando, transformando a vida dessa pessoa, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Tá tudo bem com os irmãos aí? Glória a Deus. Então, agora vamos fazer a oração para a gente encerrar, né? Coloca a mão no seu coração aí.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, louvando, engrandecendo o teu santo nome, recebendo, meu Deus, mais uma porção da tua santa e maravilhosa palavra. Senhor, venha, Senhor, ajudar cada um de nós a colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite através da palavra, para que assim a gente possa superar, Senhor, esses obstáculos que estão, meu Deus, atrapalhando, atrasando da gente alcançar os objetivos que o Senhor tem traçado para cada um de nós. Senhor, eu peço agora, toma cada um de nós em tuas mãos e leva-nos em paz e em segurança de volta aos nossos lares, livrando-nos, Senhor, de todas as investidas do inimigo. Traga-nos de volta, Senhor, no próximo domingo, para receber, meu Deus, mais uma porção da tua santa e maravilhosa palavra, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. O culto está encerrado. Se alguém precisar falar comigo aí em particular, eu estou à disposição. Amém? Tenham todos uma boa semana. Precisando de mim, eu estou à disposição. Não hesite em mandar uma mensagem, ligar e procurar. Amém?